Olá, aluno Unicesumar, tudo bem com você? Meu nome é Rafaela Chon, eu sou docente da Unicesumar e estarei com vocês no módulo de Introdução à Psicologia. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com você sobre o nosso fórum e sobre o nosso mapa. Então eu gostaria de falar um pouquinho qual que é a atividade que a gente está propondo para vocês nesse momento e conduzir então um pouquinho, dar uma direção para vocês do que vocês terão que fazer no fórum e no mapa, tá? Então a gente vai começar pelo fórum. Então o fórum fala um pouquinho sobre os transtornos mentais, ou seja, sobre alguma doença mental que pode ocorrer sendo ligada ao ambiente de trabalho, tá? Então o nosso fórum tem o principal objetivo de fazer com que a gente tenha uma reflexão em relação a quais são as principais doenças mentais ocasionadas pelo trabalho, ou seja, quais são os principais transtornos mentais que podem vir a acontecer, que podem ocorrer em decorrência do ambiente de trabalho. Então a gente sabe hoje em dia, né, que as empresas elas têm um olhar em relação a acidentes de trabalho, né, que são acidentes de trabalhos típicos, ou seja, que são acidentes de trabalho que são ocasionados em decorrência da função, em decorrência da atividade, em decorrência do negócio. Mas é muito importante que a gente tenha um olhar diferenciado, né, que a gente tenha atenção aí para aqueles transtornos mentais que podem vir a acontecer também em decorrência do cargo ou em relação a exposições que o colaborador tem ao longo da sua jornada de trabalho, ao longo da sua estadia dentro da empresa, com as pessoas, com os relacionamentos que ele tem na empresa, ou até mesmo com a atividade fim que ele exerce, né? Quais são as doenças mentais que podem estar acontecendo dentro da empresa, né? Decorrente aí do trabalho, do ambiente de trabalho, ou dos relacionamentos, do clima, né? E como que essas doenças acontecem, né? Então, em primeiro lugar é a gente pensar nisso, né? Será que dentro do ambiente de trabalho a gente também pode ter doenças psicológicas, transtornos mentais que são advindos do trabalho, que são advindos das funções em que a gente ocupa nas empresas, né? Ou até mesmo das relações, do clima que a gente tem dentro do nosso ambiente de trabalho? Então é importante a gente pensar nisso, né? Hoje a gente sabe, né, que pelo INSS, né, que é o Instituto Nacional de Segurança Social, muitas pessoas estão afastadas em decorrência de transtornos mentais. Então a gente também precisa pensar, a gente também precisa ter um olhar aí, né, olhar com mais carinho para esses transtornos mentais, né? O que será que acontece no nosso clima, no nosso relacionamento com as pessoas, ou até mesmo nas atividades que a gente exerce, que pode ser aí, né, um gatilho, pode ser aí um estímulo para que o nosso colaborador venha aí a desenvolver algum transtorno mental, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, né? A depressão, por exemplo, hoje é a terceira causa de afastamento no Brasil, né? Então, o que a gente tem feito enquanto empresa para prevenir esse tipo de transtorno mental? Então, esse é o primeiro ponto, tá certo? Então, vocês vão discursar sobre isso, né? Então, a principal pergunta aí do nosso fórum é: quais são os principais causadores desses transtornos mentais? E aí eu gostaria de deixar uma dica para vocês. Será que a liderança tem a ver com isso? Será que a liderança pode ajudar a prevenir esse tipo de transtorno mental? Será que a cultura tem a ver com isso? Com esse tipo de transtorno, né? Com esse estímulo aí ao desenvolvimento de um transtorno mental? Será que o negócio tem a ver com isso? Será que o próprio trabalho em si pode ter a ver com o desenvolvimento de transtornos mentais? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, né? O que será que leva tantas pessoas a adoecerem no trabalho, mas claro, com foco aí em doenças mentais, né? Em doenças aí psicológicas, tá? Então esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é um mapa. Então eu gostaria de trazer para vocês também um assunto voltado para a saúde mental. Então no mapa a gente vai falar sobre estresse, né? Nossa última unidade da aula conceitual a gente falou sobre doenças mentais, sobre transtornos mentais, nós falamos sobre o estresse, sobre a síndrome de burnout, e na nossa última aula ao vivo a gente vai voltar a falar desse assunto porque é um assunto muito importante, né? Em qual momento aí da sua vida que você nunca se sentiu estressado, né? O estresse faz parte da nossa rotina, tá? E o mapa tem justamente esse objetivo, né? Traz aí essa proposta de falar sobre o estresse, né? E o quanto no nosso dia a dia a gente tem agentes estressores, né? Estímulos que nos trazem essa sensação de estresse, que nos trazem todos os sintomas do estresse, tá certo? Então lá no mapa, né, primeira coisa que você vai fazer é acessar o link e responder um questionário do Google Drive, tá? Esse questionário, ele vai, né, te fazer algumas perguntas sobre o teu dia a dia, e depois que você respondeu esse questionário, aí sim você vai acessar então o material que está disponível para que você preencha esse material de acordo com os 4 Cs, tá? Então, somente depois que você vai verificar o formulário padrão do mapa, tá certo? E aí você vai responder, aí você verifica a tua pontuação, quanto que você pontuou lá no questionário, e aí você vai responder, então, com base nos 4 Cs, você vai fazer uma análise do seu ambiente de trabalho. Quais são esses 4 Cs? Então, o primeiro são os componentes, o segundo, as características, o terceiro, as contestações, e o quarto e o último, o caráter, né? O que diz respeito, então, aos componentes? Quais são os elementos que compõem o seu ambiente de trabalho, né? Sejam eles, por exemplo, organogramas, descrições de cargo, quantas pessoas tem no teu ambiente de trabalho, quais são os elementos que compõem o seu ambiente de trabalho, tá certo? O segundo C, então, são as características. Qual é a descrição desse ambiente de trabalho, né? Como que você executa as suas atividades através de um computador, né? Como que é isso? Você tem um sistema? Como que é a descrição do teu ambiente de trabalho, certo? Por fim, no terceiro, então, a gente tem as contestações, ou seja, quais são os principais obstáculos que você vê para a execução das tuas atividades dentro do teu ambiente de trabalho. Por exemplo, como que é o estilo da tua liderança, se você tem muitas reuniões, se você não tem, quais são os obstáculos que você vê no teu dia a dia que impedem aí que você realize, né, com excelência a tua atividade, tá certo? E o último C, então, o caráter, ou seja, quais são os principais traços psicológicos da liderança, da sua liderança, né? Quem te lidera, quem é o seu gestor? Quais são os principais traços psicológicos dessa pessoa? Você acredita que ela é uma pessoa flexível, adaptável, que é democrática, que não é? Enfim, você vai fazer essa análise dentro do formulário do mapa, ok? Para que serve essa análise, então? Para a gente entender um pouquinho sobre o nosso ambiente de trabalho e quais são os possíveis agentes estressores que podem estar no nosso dia a dia, né? Fazendo essa análise, a gente pode inclusive entender como a gente pode minimizar esses agentes, né? Ou se não, como a gente pode enfrentar esses agentes, né? Lembra que eu falei na aula conceitual que o estresse também depende de como a gente vê, de como a gente enxerga, porque estresse a gente sempre vai ter na nossa rotina, a gente sempre vai ter no nosso dia a dia. Então o estresse é muito da forma como a gente enfrenta, da forma como a gente percebe o ambiente, tá certo? É isso então, aluno, eu espero vocês na nossa aula ao vivo, que é daqui a pouquinho, tô nos últimos detalhes, tá? Finalizando aí todo o planejamento da nossa aula com muito carinho para você. Tá certo? Um abraço e até lá!